Bom dia, queridos irmãos. Vamos estudar a Bíblia novamente. Que bom, né? Que bom. Estamos, assim, com um livro de confiança, né? Que nós podemos ter informações precisas, né? Porque hoje, o pastor Ivan está aqui com a gente, né? Hoje, pastor, tem tantas opiniões sobre Deus, né? Que às vezes a gente fica até meio confuso. Sim. Bom dia a todos. Sempre bom estarmos juntos para estudar a palavra de Deus. Isso é sempre um privilégio, a gente ter um tempinho para meditar a respeito da palavra de Deus. Agora, de fato, a busca acerca da expressão da verdade dentro da palavra de Deus tem sido cada vez maior, porque as pessoas estão começando a perder as referências. As interpretações pessoais, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu estilo de vida, então isso influencia a própria interpretação da Bíblia, né? E aí nós precisamos trazer uma coerência, trazer um norte e observar o que é de fato cristianismo, o que é de fato evangelho e a maneira que Deus tem orientado o seu povo para que nós possamos viver segundo a vontade dele e não segundo a nossa interpretação. É esse o nosso problema. Então, a única coisa que nesse programa a gente tem de assim, parâmetro é você querer saber a vontade de Deus. Sim. E descobrir a vontade de Deus, eu gosto muito do texto de Romanos 12, o versículo 2, onde a conclusão do versículo, o apóstolo Paulo ele vai falar assim, que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então, quando nós falamos de vontade de Deus para nós, qual é a vontade de Deus para você que está nos acompanhando? Qual é a vontade de Deus para todo ser humano? É sempre boa, agradável e perfeita. Então, nós caminhamos para encontrar esta vontade de Deus, para que vivamos assim. Se você tem alguém que só tem o bem para fazer para você, só tem um diálogo, uma companhia agradável, um direcionamento agradável, e te direciona de uma maneira perfeita, então vale a pena confiar. Exatamente. Por isso que hoje em dia confiar a gente tem que conhecer, né? Para conhecer tem que ter convivência a longo prazo, né? Um ditado antigo, né, que falava que para conhecer uma pessoa tem que comer um saco de sal com ele. E um saco de sal não era desse que a gente compra hoje no mercado. É o de 30 quilos, né? Ele era 30 quilos, era o saco de sal, né? Então, para terminar aquilo vai tempo. A questão é que o próprio Jesus, ali junto com seus discípulos, ele demorou 3 anos para, no final, falar, olha, daqui para frente eu vou chamar vocês de amigos. Mas foram 3 anos de convivência para que essa amizade fosse estabelecida, para que todos pudessem se reconhecer e se conhecer, né? Que é uma necessidade. Né? Mas antes da gente iniciar aqui os estudos, vamos orar. Isso, vamos fazer uma oração, porque a oração é a chave da nossa confiança em Deus, não é mesmo? Sim. Querido Deus, nós estamos muito gratos por termos separado esse tempo e estarmos em conexão com o Senhor e com os nossos irmãos. Abençoa cada família que nos assiste, abençoa cada pessoa e abençoa o nosso estudo, para que o Teu Santo Espírito nos conduza e nós possamos descobrir qual a vontade do Senhor para as nossas vidas. Fica conosco, Senhor, pois nós pedimos com o perdão de nossas falhas, nossas negligências, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje o nosso estudo fala de um texto bastante interessante, que é a mulher de Samaria, né? A mulher samaritana. Esse estudo ele tem uma profundidade na essência humana que nos chama a atenção a respeito de como Deus se apresenta de uma forma tão íntima, tão conhecedora das necessidades humanas,
é isso que Jesus está fazendo aqui com a mulher de Samaria. Ele se apresenta de uma forma em que a mulher não tem ideia do quanto Jesus já a conhece, né? Então, é interessante porque ela era a primeira vez que ela via ele, né? É a primeira vez que eles conversam, mas ele já sabia tudo sobre ela. Ela ficou impressionada, né? Ela ficou impressionada. E isso acontece com a gente também, porque a grande verdade é que Deus, ele sabe tudo sobre nós. Jesus, ele sabe tudo sobre nós. E quando nós lemos a Bíblia e aplicamos a Bíblia na nossa vida de uma maneira sincera, de uma maneira íntegra, nós vamos percebendo o quanto Deus nos conhece e ele passa a nos revelar para nós mesmos, né? A gente parece que se conhece melhor depois que conversa com Jesus. Depois que conversa com Jesus. Hoje e é não... isso que acontece com a mulher de Samaria também. Nessa conversa com Jesus, ela passa a se conhecer melhor e a colocar algumas coisas em ordem, né? Na sua vida, na sua estrutura, no seu pensamento. Ela começa a remodelar a sua interpretação de vida. Que coisa, né? E por isso que é interessante a gente estar em contato, que hoje nós não podemos conversar pessoalmente com Jesus como a mulher samaritana, mas ele deixou esse livro maravilhoso para nós, né? Que a gente, assim, estudando profundamente, nós descobrimos coisas maravilhosas. E nós ainda temos uma vantagem que a mulher samaritana não tinha, que era a habitação do Espírito Santo em si mesmo. Porque isso ainda não tinha acontecido. Não tinha acontecido, veio depois do evento do Pentecostes ali. Né? Então, esta mulher, né, no texto que se destaca aqui, de João 4,42, né, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Né? Então, é interessante essa frase desses senhores, porque eles só foram atrás de Jesus por causa da fala dela, né? Sim, ela tem um encontro e ali depois ela sai testemunhando a respeito do que aconteceu, e nesse testemunho eles vão ao encontro de Jesus também, e daí eles falam: olha, agora a gente não precisa crer por causa do testemunho seu. Agora a gente mesmo pode testemunhar. Isso é uma coisa fascinante. Todo mundo que se aproxima de Jesus passa a ter um testemunho pessoal. Então, é um desafio para nós, né? Porque encontrar-se com Jesus nos cria uma obrigação, né? Assim, é uma tarefa que não dá para fugir dela, né? Sim, de fato, não tem como fugir. E nem é bom, né? Se fugir, vai fugir de Jesus também, né? Esse texto aqui, ele começa aqui no capítulo 4, né, do Evangelho segundo João, e no capítulo 4, ele já começa trazendo alguns detalhes que são muito importantes a respeito da perspectiva de Jesus, como ele quer lidar com essa situação. Porque ele não precisaria fazer aquele trajeto de viagem que ele estava fazendo. Interessante, eu também achei muito interessante isso. Né? E ele muda a rota, né? Ele muda a rota para passar por ali. Ele fala: nós precisamos ir para lá. O texto aqui, ó, no versículo 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali na fonte de Jacó, cansado da viagem, assentava-se Jesus junto à fonte,
por volta da hora sexta. Então já era ali finalzinho da tarde, né? E ele já estava cansado da viagem, ele se aproxima daquele lugar ali, mas ele faz um trajeto para se aproximar dessa fonte, porque ali tem uma pessoa que precisa de uma palavra. Uhum. Então, eu acho que tem uma outra lição espiritual para nós nisso daí, né? Porque Jesus sabe o que eu preciso hoje, o que você precisa, e ele está querendo se aproximar. Agora, às vezes, a gente quer se distanciar dele. Sim, ou às vezes a gente até não se distancia, mas toma uma posição adversa, no sentido assim da dureza do coração. Porque o diálogo de Jesus aqui com a samaritana é um diálogo difícil, não é um diálogo tranquilo. Ela tenta mudar de rumo várias vezes. Tenta mudar de rumo, ela não dá muita atenção, porque também ela já é uma pessoa machucada, né? E, assim, o animal ferido, ele tende a morder quando alguém vai prestar socorro, né? Tenta cuidar de um cachorro que foi machucado, para você ver o que acontece. Dá trabalho. Às vezes é preciso até colocar focinheira para ele não atacar, para poder cuidar dele, né? Porque ele não se permite ser cuidado por causa da dor que ele está sentindo. O ser humano não é diferente. O ser humano, quando ele está com dor, ele muitas vezes ele ataca, ele fere. Então, por isso é que a gente tem que fazer um exercício na nossa vida cristã. Quando alguém te ofende, quando alguém fala alguma palavra áspera, o sentimento que nós temos que ter, e é um exercício, porque isso não é fácil, o sentimento que nós temos que ter é parar, não ter o impulso de revidar, ou se tiver o impulso, controlar pelo domínio próprio, que é fruto do Espírito, né? Mas parar para pensar um segundo numa coisa muito simples. O que aconteceu com esta pessoa que ela se tornou áspera desse jeito? Então, procurar as causas, né? Às vezes a gente tem dificuldade com isso, né? Sim, de compreender o sofrimento do outro, né? E aí, por não compreender, nós acabamos causando mais sofrimento ainda. Às vezes a gente rotula a pessoa, né? Faz uma referência a ela que não é verdadeira. São dificuldades, né? Porque é mais fácil eu rotular e me afastar, né? Eu até escrevi um texto no Facebook falando a respeito dessa questão dos rótulos, porque hoje se rotula tudo e se rotula não com a intenção de ajudar, mas muitas vezes com a intenção de simplesmente ou se afastar ou de justificar um problema, né? Porque daí rotula, fala, não, ele é assim mesmo por causa disso. Daí coloca o rótulo e deixa ele fazer o que ele quiser porque ele é assim mesmo, né? Então isso é justificativa, né? Ou se não, não, ele é desse jeito mesmo, é melhor nem chegar perto dele, né? E daí eles rotula para se afastar. E não é isso que Deus quer e não é isso que Deus faz conosco. Então, é o contrário. A experiência como dessa samaritana mostra que Jesus quer se aproximar daqueles que têm dificuldade. Sim, e ele compreende as nossas feridas, os nossos machucados, os nossos traumas. Ele compreende aquilo que nós estamos passando em todas as situações, né? E isso tem uma frase de um filósofo que ele fala assim, que Jesus, estudando a questão do Jesus histórico, né? Então ele estuda todas as perspectivas humanas do Jesus histórico, e ele fala assim, que Jesus é tão humano que parece Deus. Pela maneira de cuidar, pela maneira dele se interessar pelo próximo, pela maneira dele conduzir um diálogo, mas de uma maneira que o outro consegue se expressar, ele consegue colocar o sentimento para fora, né? Então ele fala assim, Jesus é tão humano que parece Deus.
E na realidade Jesus é tão Deus, né? É o contrário, É né? tão Deus que se fez humano. É tão Deus, que quis vir ajudar a gente, né? Quis vir Sim. nos contemplar, né? Porque ele contemplou a natureza humana com assim, um exemplo que não tem como a gente se afastar desse exemplo. Que é a expressão suprema do amor, que é o que fala João 3,16, né? Tudo o que Jesus fez foi porque ele amou o mundo, né? Então, Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, mas seu filho só veio por amor também, né? Porque se não fosse por amor, não teria feito o que fez. Né? O mesmo amor que moveu o Pai para entregar é o mesmo amor que move o filho para se entregar. E às vezes se entregar é mais fácil que entregar o outro. Aliás, é mais difícil, né? É mais difícil se entregar do que entregar o outro. Mas ali, toda pessoa que passou pela experiência da paternidade, da maternidade, ou tem um vínculo de amor com alguém, sabe disso. É muito difícil você entregar alguém que você ama. Ninguém entregaria um filho, né? Não. Se fosse entregar para o bem, é uma coisa, mas entregar para a morte é muito difícil. Em favor de outros que eram inimigos ainda? Que eram inimigos, e sabendo que muitos nem iriam aceitar. Só fizeram a maldade. Só fizeram a maldade. É uma circunstância assim que humanamente é muito difícil compreender. Nós não temos capacidade. Talvez a eternidade a gente vai ter que passar estudando esse amor, né? Sim. Então, o contexto do encontro foi que Jesus sabia a necessidade de uma pessoa que precisava do encontro com ele, né? Mudou de rota, mudou o caminho dele. Para se aproximar desta pessoa, porque essa pessoa precisava de uma palavra. Então, aqui a gente já tem a primeira lição que é maior do que tudo. Deus, em Jesus Cristo, muda qualquer rota para alcançar a sua necessidade, para atender você, e Ele conhece a sua necessidade. Agora, aqui existe uma questão que a própria mulher, ela ressalta, né? Porque Jesus é judeu, a origem dele, ele é da tribo de Judá, ele é judeu, mas a mulher é samaritana. Samaritana também é uma linhagem dentro do próprio judaísmo, do próprio povo hebreu. Os samaritanos também são hebreus. A questão é, por que os samaritanos e judeus não se dão? Por que eles não se conversam? É uma miscigenação lá que não foi muito agradável, né? Sim, porque pela história, o que aconteceu é que o povo de Samaria, eles passaram a adorar outros deuses, né? E como o povo de Deus é monoteísta, exclusivamente monoteísta, adora apenas um Deus, então eles não aceitaram e passaram a ver com maus olhos esta múltipla adoração dos samaritanos. Mas, até porque os samaritanos já conheciam a origem, porque eles são da mesma raiz, né? Então, eles passaram a ser mal vistos pelos judeus e promoveu ali um rompimento mesmo desse diálogo. Eles não viviam no mesmo lugar, eles se afastavam, eles não se socorriam, né? Eles não ajudavam um ao outro, o que é muito comum para quem vive em regiões desérticas, ser solidário ao outro naquilo que precisa, que o outro precisa. Mas samaritanos e judeus não tinham isso, né? Por causa desta questão da adoração. E aí, na expressão do judaísmo, os judeus, eles passaram a fazer a sua adoração nas sinagogas, né? Se encontravam para o estudo da Torá, o estudo da palavra de Deus, e os samaritanos que não se davam, eles passaram a fazer as suas reuniões espirituais nos montes. A samaritana fala do Monte Gerizim, né? Sim, porque nos montes eles acreditavam que os deuses habitavam nos montes. E o Deus Supremo também habitava nos montes. O problema é que
discurso aqui com Jesus, nesse diálogo com Jesus, a própria mulher samaritana ela vai perguntar, mas qual que é o lugar de adoração? Qual que é o certo, né? Qual que é o certo? E essa pergunta tem muita gente fazendo hoje, não tem, Maju? Tem. Hoje, as pessoas... E o lugar certo é você estar em comunhão com Deus, né? Não importa fisicamente o lugar, eu acho que não tem tanta importância. Tem importância a sua adoração. O que tem importância é a interpretação correta da palavra de Deus para não te trazer peso, não te trazer escravidão. Nós temos conceitos do cristianismo que não podem ser alterados. Primeiro, a relação tem que ser de amor, tanto do ser humano para com Deus, quanto de Deus para com o ser humano. E como que eu vejo essa expressão de amor de Deus para com o ser humano? Sempre vai vir, né, na perspectiva do cuidado e da expressão do líder religioso. Se o líder religioso está interpretando a Bíblia com um peso que está te tornando um escravo, que está trazendo sofrimento, né, é porque a orientação desse líder não está vindo de Deus. Pelo contrário, Jesus, que é o supremo pastor, ele fala que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. E o que ele ensina não é pesado. Não. Exatamente. É uma coisa... Até Jesus falou que o jugo dele é leve, né? O jugo dele é leve, suave, né? Então, quando a pessoa participa de algum lugar que está trazendo peso, que está trazendo sofrimento, que está trazendo angústia, que está trazendo escravidão, né? Que ele tem que ser conduzido ali, né? De uma maneira como se fosse um escravo, isso realmente não vem de Deus. Por quê? Porque Deus ele nos quer livres. Deus não quer escravos, ele quer filhos. Filho herdeiro, filho compartilha tudo, né? Então... Sim, a expressão do pai do filho pródigo, quando ele fala com o irmão, né? Com o irmão que não saiu de casa com o outro filho, ele fala, filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Né? Porque o pai, na expressão de Deus, ele quer que você tenha consciência de que você tem liberdade, mas também tem responsabilidade, né? E maturidade para saber usar tudo aquilo que Deus está dispondo nas suas mãos. É muito bom a gente, né? Então, hoje, existem pessoas que têm tabus, né? Preconceitos, né? A respeito de outra religião, por exemplo, de outro jeito de adorar, e a gente tem que superar isso. As pessoas têm dificuldade, e hoje se criou a mania de falar com toda certeza daquilo que não se conhece. Sabe aquela pessoa que nunca comeu quiabo, mas detesta? Então, as pessoas hoje elas estão assim. Elas falam das religiões, da denominação do outro, da igreja do outro, com tanta certeza, daí você pergunta para ela, você já foi nessa igreja? Não, nunca foi. Você conhece de perto a doutrina dessa igreja? Você já participou? Não, de jeito nenhum, não quero nem saber. Então, como é que você pode falar de um lugar você não conhece, que você não tem conhecimento? Ah, mas eu ouvi falar, eu vi na internet. Isso não funciona. Porque nós só podemos falar daquilo que nós participamos, daquilo que nós vimos. Hoje, principalmente com a inteligência artificial, a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente vê. Porque muita do que a coisa que a gente vê é falso. Às vezes não é verdadeiro aquilo lá. Não, é produzido de uma maneira totalmente artificial. Então, muitas ideias, muitos preconceitos estão sendo formados, né, a partir do desconhecimento. Agora, a grande expressão da palavra de Deus, em primeiro lugar, e eu sempre repito isso, é a sustentação do relacionamento através do amor.
com Deus e com o próximo. A base da espiritualidade com Deus é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Então, a base é o amor, né? A essência de Deus é o amor. João escreve a respeito disso na sua carta. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus nem tem amor, ele é amor, né? Se a gente fosse falar, a cadeira é feita de madeira, Deus é feito do quê? De amor. De amor. A essência de Deus. Né? A essência de Deus é o amor. E nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então devemos amar. Agora, o sofrimento, o desgaste da vida, o pecado, as situações adversas que nós vamos vivendo, as aflições, como Jesus mesmo fala que no mundo nós teríamos aflições, isso vai deixando a gente cansado, amargurado, sofrido, vai trazendo feridas, cicatrizes, que são difíceis de lidar com o tempo. Mas a grande notícia do Evangelho é que não existe ferimento que Jesus não consiga curar. Jesus pode curar qualquer coisa, né? Tanto ferimento físico como ferimento espiritual, emocional, psicológico, social, relacional, familiar, né? Seja qual for a angústia, o problema que alguém está vivendo, né? Jesus é capaz de curar. O Espírito Santo consegue direcionar aquele que abre o seu coração. Agora, há a necessidade de abrir realmente o coração, porque Jesus ele não força ninguém a seguir. Jesus, inclusive, ele apresenta de uma maneira que você pode decidir, né? É você quem decide, né? Que se ele deu o livre-arbítrio, ele não vai impedir que você escolha contra ele, né? Sim. Agora, um trecho desse texto aqui que me chama a atenção, de João capítulo 4, é Jesus pedir água para a samaritana, e ele usa isso, na psicologia a gente chama isso de muro, né? Que é uma conversa que bate e volta, né? Só para a gente iniciar um diálogo. É aquela conversa que a gente fala assim, bom dia, tudo bem, boa tarde. Né? Não, olha o sol, acho olha o sol, olha como é que está hoje, né? O dia está bonito hoje. É só para iniciar um diálogo, né? E Jesus, ele fala ali que ele está com sede e ele pede água, né? E ele pede água porque o contexto que ele vai falar com esta mulher, ele sabe que essa mulher está sedenta de amor. Então, a água que ele tem é diferente da que ela pode dar, né? Interessante Sim. isso, porque ela quer dar uma água que a gente volta a ter sede. Estou bebendo essa água aqui, mas hoje à tarde eu vou ter que beber outra, né? Sim. E a água que Jesus quer dar para ela vai fazer nela uma fonte, né? Ela não precisa voltar. A questão é que a água que ela precisa para saciar essa sede de amor, e isso é importante a gente trazer para a reflexão, irmã Jo, porque tem muita gente sedenta de amor que está indo no mesmo caminho da samaritana, né? Que começa a mendigar amor em todos os lugares. E aquele que oferece o mínimo, ela já está pegando, ela já está aceitando. E ali ela vai passando de um, passa por outro, porque as pessoas não têm compromisso, não têm o mesmo interesse que ela está tendo, a mesma disposição de amar. Então, o carente de amor, ele pode sofrer muito se ele não tiver um posicionamento correto e não encontrar uma pessoa com integridade espiritual. Isso acontece muito hoje em dia, né? O que tem mais é pessoas assim que ficam repassando, né? Quando Jesus fala, porque 5 maridos já tiveste, né? E esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste a verdade. Então, o que Jesus está mostrando para ela? Você tem uma carência de amor tão grande que você já está no 6º relacionamento. E você se submeteu a se relacionar com uma pessoa que nem é o seu marido. Então,
E né? Tá num pecado maior. Então, né? Está num pecado maior. E como que fica essa situação? Né? Como que vai resolver essa situação? Mas é claro que Jesus ele dá uma solução, ele consegue resolver. Só ajustar aqui. Então, Jesus faz uma revelação importante para ela, né? Sim, essa revelação, muito mais do que apontar o problema dela já ter passado por 5 relacionamentos, está no 6º relacionamento, e não é um relacionamento adequado, porque, ao que indica aqui no texto, ela está se relacionando com alguém que é casado. Né? Porque a impressão que dá, né? Esse marido não é seu. Né? Então, é alguém que é casado e ela aceitou esse relacionamento porque ela já passou por 5 relacionamentos. A questão que Jesus está trazendo é por que tanta carência? Né? Por que, de fato, você se submete a viver desta maneira? Por que mendigar amor desta maneira, se Deus tem todo o amor para dispensar para você e vai te conduzir de uma maneira íntegra, que você seja respeitada pela sociedade que você está inserida, que você pode construir uma família, ou mesmo se você vai continuar a sua caminhada de vida sozinho, mas com decência, com integridade, com respeito. Então, isto precisa ser reconstruído nessa mulher, assim como precisa ser reconstruído em muita gente. Ela era tão carente de afetividade, de amor, que as pessoas que ela encontrou eram todos masculinos, né? Sim, porque ela estava procurando, né, alguém que pudesse suprir as suas necessidades. E no contexto que ela está vivendo aqui, né, o que acontece? Ela precisa da figura masculina, né, porque a mulher tem, nesse contexto, tem uma dificuldade de trabalho, ela não tem acesso à sociedade de uma maneira livre, né? Ela precisa de um homem. E uma pessoa que já passou por 5 relacionamentos, né? Ela passa dentro de uma sociedade extremamente machista como essa, patriarcal, ela passa a ser uma pessoa mal vista. Tanto é que ela ia num horário buscar água que não encontrava ninguém, né? Nenhuma outra mulher, né? Sim, por isso. A Bíblia fala isso. Por isso que ela consegue ter esse diálogo. Até nisso Jesus pensou. Né? Ela vai num horário onde eu posso conversar com ela. E isso é um outro detalhe que eu tenho falado, irmã João, que é muito importante. Jesus, ele nunca faz revelação pública de um pecado que é daquela pessoa. Ele é ético, né? Ele é muito ético. Então, tem pessoas que falam assim, olha, Deus está me revelando que você está em pecado. E ele fala isso na frente de todo mundo, na frente da comunidade eclesiástica que ele participa. Né? E tem pessoas que acreditam que isso venha de Deus. Né? A Bíblia, na maneira que Deus revela, não é que Deus não vai falar, mas na maneira que Deus revela, Deus nunca expõe o pecado de ninguém em público. Por exemplo, Davi, né? Ele só usou Natan, que era profeta, uma pessoa ética, uma pessoa de Deus, né? Então, e Natan foi conversar com Davi. Ele não ficou falando para ninguém. Né? Ele não chamou o reino inteiro e falou, olha, o rei está em pecado, está aqui, engravidou a mulher de Urias. Né? Ele não fez isso. E hoje, infelizmente, existem muitos lugares que as pessoas fazem exatamente isso. Né? E muitas vezes, e aí que está o problema, e muitas vezes o que aquela pessoa está revelando não é mentira, é verdade. Né? Ele realmente está recebendo aquela revelação e ele está falando algo que é verdade. Né? Só que no lugar errado, né? Agora, na hora errada,
no lugar errado, da maneira errada. Então, isso pode vir de Deus, né? Então, a questão é, mesmo que a revelação seja verdadeira, né, aquele que está trazendo a informação, sinceramente, não pode vir de Deus, porque ele está expondo a pessoa de uma maneira em que a pessoa ela vai ficar envergonhada e muitas vezes ela até para de frequentar aquela comunidade eclesiástica, aquela igreja, né, pela vergonha que ela passa ali, pela exposição do que foi feito. Muitas vezes uma família que poderia ser restaurada acaba sendo destruída dentro de uma situação dessa. Então, isso, sinceramente, isso não pode vir de Deus. Né? Deus, todas as vezes que ele fala em particular. Nós acabamos de comentar o texto de Romano, né, que diz que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita. Quer dizer, isso daí é imperfeição. É imperfeição. Então, isso não vem de Deus. A grande questão é, mas Satanás tem a intenção de revelar a verdade? Muitas vezes sim. Né? Muitas vezes sim, porque às vezes uma verdade falada num momento e num lugar impróprio causa mais destruição do que se fosse até uma mentira. Né? Então, Satanás usa todas as artimanhas. Ele vai usar os meios, se ele puder usar o meio falando a verdade para destruir uma família, né, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, é interessante que Jesus foi assim lentamente conversando com ela, embora ela quisesse desviar o assunto, né? Jesus queria falar da água espiritual, ela desviava para a água física, né? E Jesus foi conduzindo, até que ele conseguiu dizer, eu sou o Messias, né? Interessante isso, né? A única pessoa que ele falou, né? Sim. Agora, a questão é, o porquê que isso também acontece nos nossos dias? A gente está tentando mostrar uma questão espiritual e a pessoa está desviando. Né? Acontece. Porque a Bíblia explica isso. Porque a Bíblia fala que as questões espirituais se discernem espiritualmente. Então, se a pessoa não está conectada com o Espírito de Deus, ela só consegue ter a percepção daquilo que é humano, daquilo que é físico. Nicodemos teve esse problema falando com Jesus. Há uma comparação, né, dessas duas pessoas, Nicodemos e porque eu estou trazendo Nicodemos porque Nicodemos é um mestre da lei. A samaritana é uma mulher leiga, né, com relação ao conhecimento da palavra de Deus, ela é leiga. Nicodemos é um doutor, ele é um mestre da lei. Agora, os dois têm o mesmo problema, né? Porque quando Jesus fala para Nicodemos, você tem que nascer de novo, ele já traz para o físico. Ele fala, mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus explica, fala, não é assim, Nicodemos. É a mesma coisa com a samaritana. Ele está apresentando o que é nascer da água, o que é nascer do Espírito, o que é ser um verdadeiro adorador, que é isso que ele vai mostrar no final, o que é ser um verdadeiro adorador, e ela está trazendo para o lado físico, sempre para o lado físico, né? Até que ele tem que trazer esse choque de realidade para que ela passe a compreender as questões espirituais. Então, falar de Deus para as pessoas hoje em dia, a gente tem que ver também o tato de Jesus, né? Sim. Saber conversar, compreender o pensamento do outro e falar a verdade sem agressividade e sem exposição pública. Isso é muito importante. Né? É importante que as pessoas saibam conversar, é importante que as pessoas saibam relacionar, é importante que, mesmo na exortação, o amor continue predominando. Olha, eu sempre falo assim, tem coisa que a gente fala que às vezes é a repreensão para uma pessoa e é elogio para outra. Sim. Então, a gente tem que usar sempre uma
uma linguagem que não ofenda nem o que repreende, nem o que a gente elogia, não é mesmo? Sim. Agora é interessante no diálogo que Jesus ele vai no mesmo ritmo da mulher, né? A mulher, Jesus pede água, ela já fala, mas como é que você é judeu, tá pedindo água para uma samaritana? Ainda mulher, né? Ainda mulher. Daí Jesus fala que está com sede, né? Daí ela fala, como é que você vai tirar água do poço se você não tem Nem o balde, nem um balde, você não tem nada para tirar a água do poço, como é que você vai tirar a água do poço? E daí Jesus entra no mesmo discurso dela também com um tom de sarcasmo, né? Jesus fala, olha, se você soubesse a água que eu estou te oferecendo, né, você compreenderia o que eu estou te dizendo. Você nunca mais ia ter sede. Porque aquele que realmente compreende a palavra de Jesus, ele não tem mais essa carência afetiva que essa mulher estava tendo. E é isso que Jesus estava tratando com ela. A carência desta mulher, assim como a carência da humanidade hoje, começa pela carência da adoração. Porque se nós somos feitos à semelhança de Deus, né, a sua imagem, como que é Deus? Deus é espírito, né? A Bíblia fala. Sim. Então, nós temos que ter uma relação espiritual. Uma relação espiritual. E Jesus ele vai falar, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Compreenda as questões espirituais, seja guiado pelo Espírito Santo dentro da verdade da palavra de Deus. Então, é isto que Jesus quer apresentar para a samaritana, está apresentando para todos nós hoje. Nós temos que viver guiados pelo Espírito Santo dentro de verdades absolutas, porque esse relativismo do mundo, ele não é sadio. Vai levar as pessoas para um caminho diferente, né? Sim. Que não é o caminho de Deus. Né? Que não é o caminho de Deus, né? E vai trazer muitas dificuldades, muitos problemas e muitos traumas pessoais que às vezes vão trazer complicações futuras difíceis de colocar em ordem. Exatamente. Depois a pessoa... Hoje tem muito assim os vícios, né? As pessoas são muito voltadas, né? Por quê? Porque começaram, às vezes, num ritmo errado. Sim. É por isso que quando eu vejo as pessoas se entregando a Jesus Cristo, ainda jovens, quando isso é verdadeiro, quando isso é sincero, quando isso é próprio, né, eu acho que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer. Porque se ele seguir as orientações de Jesus Cristo, quanto mais cedo ele seguir essas orientações, menos problemas ele vai enfrentar. Na vida futura, né? Na vida futura, menos adversidades ele vai ter. Adversidade todo mundo vai ter. Né? Agora ele vai ter mais maturidade para lidar com as adversidades. Ele vai ter menos adversidades, ele vai ter menos problemas, porque existem questões na vida que, se ele se entregou cedo a Jesus Cristo, ele nunca vai passar. Agora, a gente não pode banalizar também isso. Né? A gente não pode levar ao batismo, que é um compromisso de aliança com Deus, a gente não pode levar uma pessoa que está despreparada, que não quer realmente assumir um compromisso com Deus. Quando a gente fala uma pessoa despreparada, porque daí vem aquela questão, mas quem é que está preparado? Né? Tem que conhecer pelo menos a doutrina. Né? Ele tem que conhecer um fundamento básico. Ele está recebendo Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E como Senhor, é alguém que vai mandar na vida dele. Né? Ele precisa saber isso. E ele precisa aceitar isso por amor, porque é uma relação de filiação. Né? Eu nunca vi nenhum filho reclamar de se submeter à mãe, né? A autoridade da mãe, né? Ou a autoridade do pai que ama o seu filho, que cuida do seu filho. Eu nunca vi nenhum filho reclamar. Né? Por quê? Né? Aliás, ao contrário. Quando tem aquele pai que é muito permissivo,
que deixa fazer tudo, que deixa solto, né? A pessoa entende, meu pai me deixa à vontade, ele não me ama. A pessoa se sente desamada, né? Ela se sente rejeitada, ela se sente largada, né? E Deus, ele não faz isso, né? Deus, ele abraça, ele ama, mas ele orienta, ele corrige, ele traz a maturidade necessária para que todos vivam o compromisso que ele assumiu através do batismo. Então, o batismo, ele não pode ser, né, de qualquer maneira. A pessoa tem que saber, eu estou assumindo um compromisso real, né? Estou assumindo um compromisso com Deus. Em Eclesiastes, Salomão fala assim, quando fizer um voto para Deus, né, cuide para que você cumpra, porque Deus não se agrada de tolos. Infelizmente, tem muita gente que, com essa questão com Deus, está agindo como se fosse um tolo, porque ele faz uma aliança e quebra, ele faz outra e quebra, faz outra e quebra. Então, ele não tem, de fato, um compromisso sincero e real com Deus. E há necessidade. A mulher aqui de Samaria, a samaritana, ela teve muitos conflitos, muitos problemas, até se entregar totalmente ao amor de Jesus e conhecer o Deus verdadeiro. A partir daí, acabou. Ela foi uma pessoa que divulgou o amor de Deus, né? Divulgou, se permitiu ser transformada e mostrou isso através da sua vida. Então, hoje nós somos os samaritanos em busca do amor de Deus, né? Muitos de nós, né? Sim. Ou todos nós até, né? Porque muitas pessoas estão em busca disso e ainda não me encontraram, como a samaritana que demorou um tempão, né? Porque se ela teve 5 casamentos, não era fácil, né? O problema é que hoje, irmã João, as pessoas estão assim. Elas estão igual a samaritana. Eu já passei por 5 maridos, por 5 relacionamentos. Daí encontrei Jesus. Agora eu sei o que é certo, o que é justo e tal. Mas ao invés de permanecer, daí ela vai para o 6º, para o 7º, para o 8º. Ela fala, não, mas agora eu conheci Jesus, e mesmo que eu vou mudando de relacionamento, Deus vai me perdoando, porque agora eu conheci Jesus. Será que conheceu mesmo? Então, porque quem conhece mesmo para de fazer o que não é bom, né? Para de fazer o que é prejudicial, né? Aquilo que vai trazer prejuízos para você mesmo como pessoa, na sua identidade pessoal e na sua expressão social. Porque você está se prejudicando, né? Está deixando uma marca na sociedade que não é que Deus quer para a gente. E o que Deus quer? Que nós sejamos verdadeiros adoradores. Esses estão aonde? Né? E Jesus fala, olha, vai chegar uma hora que o lugar de adoração não é nem no monte, nem na sinagoga, não é nesses lugares padrões onde as pessoas estão pensando. Lugar de adoração é a sua mente, é o seu coração. E aí você pode adorar aonde você estiver. E aí, quando você compreender isso, você vai se tornar um verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Por quê? Porque daí você vai ser um cristão e não um crente denominacional, que são duas coisas diferentes. Tem muita gente que, infelizmente, ele é um crente denominacional. Na igreja é um santo, sai da igreja é Satanás. Não é? Infelizmente, tem pessoas que é assim, que são dessa maneira, se portam dessa maneira. Né? Na igreja, ele se entrega, ele adora, ele chora, ele ajoelha, ele ora, sai dali, já está pensando em maldade, está pensando em coisa errada, está pensando, né, em uma postura de vida completamente inadequada. Então, isso não pode acontecer. Isso é uma pessoa que participa de uma denominação, seja qual for, mas que não é um cristão. Ele só é um crente denominacional. E a Bíblia fala, Tiago fala, que crente até Satanás é. Ele acredita, né? Ele acredita em Deus, né? Então, só que não teme a Deus. Isso não muda a vida de ninguém. O que muda a vida é ser um verdadeiro adorador, colocar a palavra de Deus em prática e permitir ser guiado pelo Espírito Santo.
Que Deus nos ajude, né? Porque nós estamos aqui para apresentar esses princípios, esses conceitos, exatamente para ajudar nossos irmãos, né? Porque irmãos nós temos espalhados em todas as igrejas aí, né? Em todos os lugares. Em todos os lugares. Mesmo que a pessoa às vezes não vá à igreja, né? Eu trabalhei com uma pessoa que ele não ia à igreja nenhuma, mas ele falava para mim que todo dia ele reunia a família e lia a Bíblia. Tinha sua comunhão. Era um adorador, né? Sendo guiado pelo Espírito Santo e pela palavra. Que bom, né? Que bom que nós podemos ter esse princípio na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, e que nós possamos ser como a mulher samaritana, né? Divulgando esses princípios que Deus tem nos colocado no coração. Amém. Vamos orar então, pastora? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos por conhecê-lo e por buscar colocar a tua palavra em prática em nossas vidas. Que o Senhor nos dê da tua paz e direção. Que o Senhor nos fortaleça e nos conceda sabedoria e discernimento para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus.